abriste a encantadora luz, no olhar da mãe feliz que embala o novo ser. Nos braços leva alguém, em forma de outro eu, vivendo agora em dois se sente renascer. A mãe será capaz de se esquecer, ou deixar de amar algum dos filhos que gerou. E se existir acaso tal mulher, Deus se lembrará de nós em seu amor. O amor de mãe recorda o amor de nosso Deus. Tomou seu povo ao colo, quis nos atrair. Até a ingratidão inflama seu amor. Um Deus apaixonado busca-me a ti. A mãe será capaz de se esquecer, ou deixar de amar algum dos filhos que gerou. E se existir acaso tal mulher, Deus se lembrará de nós em seu amor. Olá pessoal, paz e bem, sou o Frei Zeca e faço parte da equipe de comunicação do 15º Intereclesial. E mais uma vez, nós estamos juntos para realizar a reflexão da palavra. Que bom estarmos juntos novamente para nos alimentar sobre a luz do nosso Deus presente nas Sagradas Escrituras. Olha, tempos difíceis nós estamos passando. Há mais de um ano que estamos sofrendo com tantas mortes de familiares e amigos, companheiros e companheiras de caminhada, vítimas não só da Covid-19, mas de atitudes políticas e econômicas que culminam na violência e na morte. Negam a todo custo a vida, dom precioso de Deus. Vejam, esta sala está preparada para um momento de reflexão, de partilha, de convivência, mas as cadeiras estão vazias. Estamos vivendo a angústia de não poder estarmos juntos para proteger a nossa vida, que é o dom precioso do nosso Deus, e proteger a vida de todos. Nós continuamos no isolamento e com muitas saudades. Ainda bem que temos a possibilidade de chegarmos a cada um de vocês pelas redes sociais. E é deste modo que vamos realizar a nossa reflexão da palavra, vivendo o esperançar de uma comunidade eclesial de base que se fortalece por acreditar que o nosso jeito de ser igreja resgata a dignidade da vida. Vamos invocar a presença da melhor comunidade, que é a Santíssima Trindade, para podermos abrir nosso coração, nossa mente e os nossos passos à boa nova deste domingo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Já fazem alguns anos que as nossas comunidades eclesiais de base passam por situações conflitantes entre vários movimentos pastorais, entre o próprio clero e os leigos e leigas da nossa igreja. Sempre somos criticados por diversas pessoas que não aceitam o nosso jeito de ser igreja e de se viver a nossa vocação batismal. Quem de vocês que está acompanhando a nossa reflexão já não foi criticado ou criticada na sua própria comunidade? Lembro-me de muitas situações de irmãos e irmãs que foram obrigados a deixar de participar na sua comunidade e serem descartados por viver e professar uma fé inserida na vida política,
nos movimentos sociais e nas lutas pelos direitos humanos. A liturgia de hoje está para nós de uma forma muito plena. Neste chão que caminhamos, tem o alicerce da Igreja assumida no Concílio Vaticano II. Tem o desejo e a luta do Papa Francisco de uma grande reforma na Igreja, para que aconteça uma conversão pastoral e sinodal. Irmãos e irmãs, não se desanimem e nem se desesperem. Não estamos sozinhos e muito menos abandonados. Deus caminha ao nosso lado, cuida de nossa igreja e de nossas comunidades com o amor de Pai, oferecendo a cada um de nós a vida e a salvação. Leitura do livro de Jó. O Senhor respondeu a Jó, do meio da tempestade, e disse: Quem fechou o mar com portas, quando ele jorrou com ímpeto do seio materno, quando eu lhe dava nuvens por vestes e névoas espessas por faixas, quando marquei seus limites e coloquei portas e trancas, e disse: Até aqui chegarás, e não além. Aqui cessa a arrogância de tuas ondas, palavra do Senhor. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Os que sulcam alto mar com seus navios, para ir comerciar nas grandes águas, testemunharam os prodígios do Senhor e as suas maravilhas no alto mar. Ele ordenou e levantou seu furacão, arremessando grandes ondas para o alto. Ao céu subiam e desciam aos abismos. Seus corações desfaleciam de pavor, mas gritaram ao Senhor na aflição, e Ele os libertou daquela angústia. Transformou a tempestade em abundância, e as ondas do oceano se calaram. Alegraram-se ao ver o mar tranquilo, e ao porto desejados conduziu. Agradeceram ao Senhor por seu amor e por suas maravilhas entre os povos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o amor de Cristo nos pressiona, pois julgamos que um só morreu por todos e que logo todos morreram. De fato, Cristo morreu por todos, para que os vivos não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, doravante, não conhecemos ninguém conforme a natureza humana. E se uma vez conhecemos Cristo, segundo a carne, agora já não o conhecemos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. O mundo velho desapareceu. Tudo agora é novo. Palavra do Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava, na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte
e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Que esta palavra da salvação ilumine a nossa vida e o nosso caminhar. Vamos agora dar sentido à nossa vida e à nossa caminhada a partir das Sagradas Escrituras. Nós ouvimos então essas 3 leituras que fazem com que a gente nos coloque nesse caminhar junto do nosso Deus. Então a gente começa pela primeira leitura, que é tirada justamente do livro de Jó. Eu sempre tenho uma dificuldade muito grande para a gente poder tirar um pouco essa imagem que foi criada dessa novela, né? Essa novela bíblica que é Jó, pela expressão popular que nós usamos quando nos referimos a ele, né? A gente sempre fala em paciência de Jó. Hoje, nessa leitura, principalmente, Deus mostra para Jó a sua finitude e mostra para cada um de nós que nós devemos nos colocar no lugar de criatura. Quando nós usamos a expressão paciência de Jó, nós corremos o risco de colocar nesse personagem, nessa novela bíblica, uma postura não de temente a Deus, mas uma postura de submissão e de jogar nas costas do nosso Deus todas as nossas adversidades e todos os nossos sofrimentos como sendo um processo da própria vontade do nosso Deus Criador. E hoje, nessa liturgia, é justamente o contrário dessa situação. Jó questiona Deus, porque ele sabe da sua inocência e sabe da sua fidelidade. Deus não quer que a sua criatura sofra. Deus não se alegra com o nosso sofrimento. Por isso que hoje, nessa primeira leitura, é fundamental esse questionamento de Jó ao nosso Deus, que ele coloca justamente: Senhor, onde estás diante de tanto sofrimento na minha vida? Isso reflete muito a nossa realidade, principalmente aqui no Brasil, diante de tantas mortes pela Covid. Com certeza aí nós já estamos no número de 500 mil. É muito difícil para muitos familiares, é muito difícil para muitas pessoas que buscam o auxílio do SUS, que tem salvado muitas pessoas, muita gente. Mas, Deus, por que tanto sofrimento? E hoje essa leitura acalenta o nosso coração por mostrar que realmente Deus preocupa com a nossa vida e se preocupa para poder trazer sempre o melhor para nós como filhos e filhas. Então, o nosso sofrimento, as nossas adversidades fazem com que a gente se aproxime cada vez mais dessa presença do Deus misericordioso. Não o Deus que castiga, não o Deus que favorece aquele que cumpre as leis e os mandamentos, mas aquele que busca a misericórdia, aquele que busca esse nosso Deus com paixão, né? Esse nosso Deus que quer fazer parte da nossa caminhada. Então, que Jó hoje seja para nós o exemplo de fidelidade ao nosso projeto. Nós, como comunidades eclesiais de base, diante das adversidades, diante das provações, nós que estamos inseridos nessa realidade humana, essa realidade brasileira da violência, essas privações de direitos, que a gente possa permanecer firmes, pés firmes no chão, cabeça erguida e buscar a nossa dignidade, assim como Jó é esse protagonista dessa dignidade da pessoa humana, que é fiel ao projeto de Deus. Já nessa segunda leitura, São Paulo também nos traz uma reflexão maravilhosa,
que é esse grande desafio que nós temos na nossa vida de tornar-nos pessoas novas, homens novos, mulheres novas, criaturas renovadas. Qual que é o grande projeto que Paulo tinha ou que Paulo entendia como missão para poder ser fiel ao projeto de Deus? E qual é o nosso desafio no mundo de hoje para que a gente possa também assumir como essa igreja que está no meio do povo, que participa do sofrimento do povo? Olha só que desafio Paulo nos traz hoje nessa leitura para que a gente possa vencer todas as nossas dificuldades. Nos tornamos criaturas novas quando assumimos na nossa vida o projeto de Deus. As nossas comunidades eclesiais de base são capazes de transformar essa realidade sofrida, de converter os nossos irmãos que pecam constantemente diante de atitudes de violência e que gera muita dor ao nosso redor. Nós somos capazes realmente de fazer com que a nossa vida inserida na nossa realidade sofrida seja um lugar de amor, de compaixão e de partilha. Isso é fundamental para nós. Porque São Paulo adverte as comunidades que para a gente abraçar o projeto de Deus, nós precisamos nos tornar criaturas novas, homens novos. Aliás, esse será o lema do nosso 15º Intereclesial, né? Tornar-nos criaturas novas, um novo céu e uma nova terra. Fazer com que a gente possa testemunhar pelo nosso jeito de ser igreja, comunidade eclesial de base, inseridos para poder transformar a nossa realidade. São Paulo traz para nós que quanto mais eu sou íntimo de Deus, quanto mais eu vivo esse amor de Cristo na minha vida e na vida da comunidade, mais eu testemunho essa presença viva do nosso Deus. Então que sejamos a exemplo de Paulo e exemplo da comunidade missionária, exemplo dessa igreja que vai ao encontro do outro, que partilha a vida com o outro e consegue dialogar mesmo diante de tantas diferenças, mas consegue levar o Cristo vivo, ressuscitado e que gera criatura nova. Por fim, o evangelista Marcos nos apresenta essa belíssima narração, onde nos coloca uma comunidade temerosa, uma comunidade preocupada diante das adversidades, mas que busca nesse olhar do Cristo, que está atento, que está presente no meio da comunidade, a força, o vencer o medo. Vocês perceberam que tem alguns elementos aqui nesse texto que é muito importante, elementos que denotam essa fragilidade da comunidade. A noite, já era noite, o anoitecer. Nós temos o mar como sinônimo da ação, né, do demônio, a ação do mal. Essa presença do mar, que é um lugar assustador. Nós temos o vento forte, nós temos a tempestade. Então essa leitura ela é importante para nós, porque demonstra que a comunidade estava fragilizada e com medo. Que a comunidade não sabia como perceber diante de tantas dificuldades onde encontrar Jesus. E essa leitura é fundamental para nós hoje, porque nós estamos novamente num momento de muita dor e de muito sofrimento. Muitas pessoas não sabem nem mais aonde recorrer para poder recobrar suas forças. Estamos nós, meus irmãos e minhas irmãs, das comunidades eclesiais de base, sendo esse braço estendido diante da dor e do sofrimento? Estamos nós nos colocando nessa dinâmica de dialogar junto com os nossos irmãos que padecem o sofrimento? Esse que é o grande desafio para podermos vencer essa tempestade. Marcos nos apresenta um Jesus que está conosco, mas é claro, nós que somos muitas vezes acostumados a louvar a Deus e agradecer a Deus por todos os bens recebidos, mas diante da adversidade, diante das dificuldades, nós ficamos apáticos. Mais ainda, quantas vezes a gente escuta assim, os nossos irmãos, às vezes a gente diante da revolta, parece que Deus nos esqueceu, que Deus nos deixou. Onde que está Deus diante da dor e do sofrimento? Marcos nos mostra: eu estou sempre contigo.
E Deus vem nos interrogar, por que tanto medo, né? Eu estou aqui com vocês. E Jesus nos mostra o grande Messias, que ele pode controlar até a natureza, como diz os apóstolos perguntando no final. Irmãos e irmãs, vamos encerrar essa nossa reflexão nessa consciência de que nesse domingo, esse 12º domingo do tempo comum, nós nos colocamos na mão de Deus, mas nos colocamos no sentido de compromisso, não de que Ele vai resolver a nossa vida diante da dor e do sofrimento, mas que nós, comprometidos com essa busca do novo céu e da nova terra, com essa busca do novo ser, do homem novo, da mulher nova, a gente se comprometer que essa barca, que é a igreja, que essa barca, que somos nós inseridos aí nas comunidades eclesiais de base, tem o timoneiro, tem quem guie e tem quem mostre o caminho. Não devemos temer as adversidades, mas devemos somar como comunidade para poder vencer todas as coisas que nos afastam do projeto de Deus. Sejamos nós firmes na nossa caminhada, perseverantes como comunidades eclesiais de base, porque nós vamos vencer todas as nossas adversidades. Vamos mostrar pelo nosso testemunho, pelo nosso jeito de se organizar na comunidade, que Deus está presente e que gera muitos frutos. Assim que é importante para nós. Podemos ter medo, podemos vacilar muitas vezes? Claro, podemos, mas nós somos fortes porque fazemos comunidade e fazemos comunidade de base. Uma vez que meditamos a palavra de Deus, vamos agora apresentar as nossas necessidades, as nossas orações a esse nosso Deus, que é o Deus de misericórdia. Pela igreja que sofre, que luta, que espera, para que nela apareça a vida nova de Jesus ressuscitado. Por aqueles que têm o coração fechado e não acolhem os testemunhos verdadeiros do Cristo ressuscitado, para que não se deixe contaminar pelos preconceitos. Por todos nós reunidos aqui em nome de Cristo, para que Jesus nos faça entender o verdadeiro sentido de sua morte e ressurreição em nossa vida. Vamos encerrar aqui trazendo a oração do crucifixo de São Damião, quando São Francisco, nesta capela, interrogava Deus diante do temor, da dor e das dúvidas, o que ele deveria fazer. A pergunta era: Senhor, que queres que eu faça? Que nós também, nas comunidades eclesiais de base, na intimidade com nosso Deus, a gente possa encontrar as respostas para as nossas perguntas e para as nossas interrogações. Ó glorioso Deus Altíssimo, iluminai as trevas do meu coração. Dai-me uma fé verdadeira, uma esperança firme e um amor perfeito, a fim de que eu possa cumprir o sagrado encargo que na verdade acabais de dar-me. Amém. E assim nós encerramos então essa nossa reflexão da palavra. Vamos pedir ao nosso Deus que nos dê força na nossa caminhada, para que a gente possa ser fiel ao nosso compromisso assumido no batismo e que a gente possa, de forma muito concreta, ser essa presença viva dessa igreja participativa e assumindo os compromissos que o nosso próprio Papa Francisco nos coloca como uma igreja em saída, como uma igreja que acolhe o sofrimento dos nossos irmãos. Deus Pai de infinita bondade, que nos dais a vida como dom precioso, dai-nos a graça de podermos assumir os nossos compromissos nas comunidades eclesiais de base, de estarmos atentos às necessidades dos nossos irmãos e poder testemunhar a Tua palavra pela nossa vida. Tudo isso nós os pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Lá vem o trem das sebes caminhando com seu povo. Escuta, meu amigo, venha ver o que há de novo. Lá vem o trem das sebes caminhando com seu povo. Escuta, meu amigo, venha ver o que há de novo. As sebes estão crescendo, se organizam em mutirão, conquistando
das sebes caminhando com seu povo. Escuta, meu amigo, venha ver o que há de novo. Lá vem o trem das sebes caminhando com seu povo. Escuta, meu amigo, venha ver o que há de novo. Comunidade é força se lutarmos todos juntos contra esse tal sistema que aflige todo mundo. Precisamos nos unir, acredite, meu irmão. Sebes é povo de Deus, buscando a libertação. Lá vem o trem das sebes caminhando com seu povo. Escuta, meu amigo, venha ver o que há de novo. Lá vem o trem das sebes caminhando com seu povo. Escuta, meu amigo, venha ver o que há de novo. Nosso trem está partindo sob os trilhos de Jesus para o reino dos céus. É que este trem conduz. Os trilhos são os mandamentos da justiça e do amor que libertam o oprimido das correntes do opressor. Lá vem o trem das sebes caminhando com seu povo. Escuta, meu amigo, venha ver o que há de novo. Lá vem o trem das sebes caminhando com seu povo. Escuta, meu amigo, venha ver o que há de novo. Esse é o trem do povo que vive em comunidade, procurando construir uma nova sociedade. Uma força do Espírito se reúne todo dia e celebra a palavra e também a Eucaristia. Lá vem o trem das sebes